Olá, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Esse é o terceiro vídeo de uma série de 4 aulas de mecânica e no vídeo de hoje nós vamos falar sobre os sistemas de suspensão, direção, rodagem e freio. E eu tenho uma novidade para vocês. Agora você pode se tornar membro do canal e fazer parte do meu grupo no WhatsApp de estudos. Um grupo que você pode ficar até o dia da sua prova pagando apenas R$ 4,99. Um plano mais barato aí para ser membro do canal está no valor de R$ 4,99 e você tem acesso aí a mais uma ferramenta de estudos, que é poder falar comigo, entrar em contato comigo diretamente pelo WhatsApp sempre que você precisar para tirar suas dúvidas até o dia da sua prova. Você está no canal Aula Teórica Online, eu sou o professor Dario Venceslau e no fim dessa aula nós vamos resolver 9 questões de prova, questões sobre os assuntos abordados nesse vídeo. Muito obrigado para você que é inscrito. Se você não é, se inscreva, compartilhe esse vídeo com seus amigos, ative o sininho de notificação, porque toda semana tem 2 vídeos novos aqui no canal. Deixe o comentário, deixe o seu like e vamos para a aula. Começando pelo sistema de suspensão. A função do sistema de suspensão é absorver os impactos gerados pelas irregularidades do pavimento. Lembrando, papel e caneta, anotem, porque todos os slides têm questão de prova. Então, a função do sistema de suspensão é absorver os impactos gerados pelas irregularidades do pavimento. As peças que compõem o sistema de suspensão são mola, amortecedor, braço da suspensão. A mola de suspensão, nesse caso, é a grande responsável por garantir a sustentação do peso e manter a altura correta do veículo, bem como absorver os impactos e oscilações do solo. Então, a função da mola é garantir a sustentação do peso e manter a altura correta do veículo, bem como, aí a parte mais importante, absorver os impactos e oscilações do solo. A função do amortecedor é limitar o trabalho da mola. O amortecedor limita o trabalho da mola. Grande responsável pela aderência dos pneus ao solo e pela estabilidade do veículo. Uma questão de prova, anotem aí. Se durante uma curva houver problema no sistema de suspensão ou nos amortecedores, o que pode ocorrer com o veículo? O capotamento. Essa é uma questão de prova. O braço da suspensão tem a função de ligar a suspensão à carroceria ou ao chassi do veículo. Lá na primeira aula a gente fala do que é o chassi, depois deem uma olhada lá, porque é um assunto muito importante para a prova. O braço oscilante ou bandeja de suspensão, como é popularmente conhecida, é a peça que liga a coluna de suspensão ao chassi do veículo. Chassi é a base do veículo, né? Sua principal função é servir de apoio à coluna de suspensão, já que a mesma trabalha em constante movimento, necessitando de um ponto fixo. Na realidade, hoje em dia os automóveis são fabricados com monobloco e não com chassi. Lembram da primeira aula? Se não assistiram à primeira aula, depois assistam. O sistema de direção é o responsável pela direção das rodas do veículo. É um sistema muito pequeno, é bem rápido. A única questão que eles podem fazer é qual é o sistema que leva o movimento do volante até as rodas. E aí é o sistema de direção. E as peças que compõem o sistema de direção são o volante, a coluna de direção, o eixo da coluna, a caixa de direção e a barra de direção. Não cai nenhuma questão especificamente sobre essas peças. Realmente o que a gente precisa lembrar sobre o sistema de direção é que o volante, ou melhor, o sistema
que leva o movimento do volante até as rodas é o sistema de direção do veículo. Sistema de rodagem. A gente tem a carcaça de lonas, a banda de rodagem, os talões e a roda especificamente. Em relação à prova, é muito importante a gente lembrar do TWI. Tem caído uma questão na prova perguntando: o TWI nos ajuda a quê? E a gente deve responder a saber quando devemos substituir os pneus do veículo. TWI significa esse nome que está aparecendo aí, que eu não vou me cair de besta aqui para tentar ler em inglês, sai fora. TWI é o indicador do tamanho do sulco do pneu. Essa é uma outra questão. Essa é uma outra questão que eles podem fazer na prova. Como se chama o indicador do tamanho do sulco do pneu? E aí a resposta é TWI. E o tamanho do TWI é 1,6 milímetros. Então eles podem perguntar tanto o tamanho do TWI quanto qual é o tamanho mínimo exigido do sulco do pneu. Sulco são as valinhas que o pneu tem. E aí o tamanho mínimo exigido é 1,6 milímetros. A gente entra no ângulo camber falando de pneu. O ângulo camber é a inclinação dos pneus. E a gente precisa lembrar que quando o ângulo camber está desregulado, o pneu sofre desgaste irregular. Cai uma questão na prova que diz o seguinte: um condutor profissional percebe que o veículo com que trabalha está apresentando desgaste irregular no pneu dianteiro do lado de fora. Esse condutor deve mandar aferir o ângulo camber. E o desgaste irregular do pneu é esse exemplo aí. A gente vê um pneu gasto mais de um lado do que do outro. Essa é uma questão que deixa a galera da mecânica um pouco chateada, porque, segundo os mecânicos, a maioria dos automóveis não tem regulagem de cambagem, mas é uma questão que pode cair na prova, então é bom a gente lembrar disso. O balanceamento tem a função de igualar o peso do conjunto roda e pneu. Isso aí é uma máquina de balanceamento. A gente coloca o pneu ali com a roda, gira, e a máquina mostra qual é o lado que está mais leve. As duas questões que vocês devem gravar para a prova, anotem aí. Uma questão diz: um condutor percebe que quando o veículo atinge determinada velocidade, o volante começa a trepidar. Isso é sinal de quê? Falta de balanceamento das rodas. Já tive alunos mecânicos que afirmaram que a falta de alinhamento também faz o volante trepidar quando o veículo atinge determinada velocidade. Mas para a prova, a gente grava o seguinte: todas as questões sobre alinhamento dizem que a direção do veículo, que o volante do veículo está puxando para o lado. Se a questão não disser que a direção está puxando para o lado, não é falta de alinhamento. Lembrem disso. Então, quando o veículo atinge determinada velocidade, o volante começa a trepidar. Isso é sinal de falta de balanceamento. A outra questão, eles perguntam o que faz as rodas girarem sempre em perfeito equilíbrio. O que faz as rodas girarem sempre em perfeito equilíbrio é o balanceamento das rodas. Então tá aí. O balanceamento é responsável por fazer as rodas girarem sempre em perfeito equilíbrio, e a sua desregulagem provoca vibrações no volante a partir de determinada velocidade. Esses são os chumbos e as pecinhas aí que a gente usa, os pesos que a gente usa nas rodas para poder igualar o peso dos dois lados para poder balancear a roda. O alinhamento é responsável por regular o ângulo dos pneus. Já o alinhamento serve para ajustar os ângulos das rodas, evitar acidentes e garantir uma direção mais tranquila ao motorista.
além de economizar combustível. Ainda, o alinhamento previne o deslocamento involuntário do automóvel e deixa a dirigibilidade, consegui falar essa palavra, mais firme. As duas questões sobre alinhamento que caem na prova, anotem aí. Um condutor percebe que ao fazer uma curva, o volante não retorna sem auxílio para a posição de linha reta. Nesse mesmo veículo, quando o freio é acionado, a direção puxa para um dos lados. Tá aí, ó. A direção puxa para um dos lados. Falta de alinhamento do veículo, das rodas. A outra questão diz: um condutor percebe que ao acionar os freios, o volante puxa para um dos lados. Isso é sinal de quê? Baixa pressão do pneu ou falta de alinhamento das rodas. E aí, mais uma vez, nunca é demais. A falta de alinhamento faz com que o veículo puxe, faz com que o volante puxe para um dos lados. E aí a questão sobre a pressão dos pneus. Desgaste nas laterais da banda de rodagem significa baixa pressão. Eles não vão colocar na questão esses desenhos. Eles só vão perguntar: quando o veículo apresenta desgaste nas laterais da banda de rodagem, isso é sinal de quê? Baixa pressão do pneu. A outra questão diz que o desgaste no centro da banda de rodagem significa excesso de pressão no pneu. Então, se o pneu apresenta desgaste nas laterais, é sinal de baixa pressão. Se apresenta desgaste no centro da banda de rodagem, é sinal de excesso de pressão. Banda de rodagem é toda a parte que encosta no chão, né, do pneu. A calibração deve ser feita semanalmente e com os pneus frios. Isso é muito importante para a prova. Qual é a forma correta de calibrar os pneus? Semanalmente com os pneus frios. E o rodízio deve ser feito a cada 10.000 quilômetros. Uma outra questão de prova. A calibragem é semanalmente com os pneus frios e o rodízio é a cada 10.000. O que seria o rodízio? Seria você tirar os pneus da frente, passar para trás, tirar os de trás e passar para frente. Os pneus da frente gastam mais rápido porque o veículo na frente é mais pesado por conta do motor e tem a relação das curvas, de você girar o volante com o carro parado. Então, conforme você vai trocando a posição dos pneus, eles vão gastando de maneira uniforme. E a gente entra no sistema de frenagem do veículo, sistema de freios. A gente tem o hidrovácuo, que é o multiplicador da força do pedal do freio através do vácuo. Utiliza o vácuo do coletor de admissão do motor para multiplicar a força exercida no pedal do freio, diminuindo o esforço do motorista. Deixa anotado essa questão. O que auxilia na frenagem do condutor quando o veículo está em funcionamento? Hidrovácuo, gravem esse nome. O cilindro mestre tem a função de transformar a força exercida no pedal em pressão hidráulica. Essa pressão é transferida para o resto do sistema de modo uniforme, equilibrando a reação nas 4 rodas. Então, o freio do veículo, o freio do pé, que a gente vai encontrar na prova com o nome de freio de serviço, ele é hidráulico. Por isso, ele só funciona com o veículo em funcionamento. Há pessoas que descem morro, que descem declives com o veículo em ponto morto, forçando demais o freio, correndo o risco do veículo perder o freio e correndo o risco do veículo ficar sem o freio totalmente se o carro desligar por algum motivo. Então, nunca desçam um morro em ponto morto, em nome de Jesus. O fluido de freio
Injetado sob pressão, multiplicando a força do pedal, o óleo do freio deve estar sempre no nível adequado. E aí os freios de trás, geralmente eles são freios a tambor, instalados nas rodas traseiras. Quando o pedal do freio é acionado, as sapatas se abrem e pressionam a parte interna do tambor para que a roda pare de girar. Essas são as sapatas, são instaladas dentro dos tambores. Quando o pedal do freio é acionado, as sapatas se abrem e pressionam a parte interna do tambor para que a roda pare de girar. As sapatas são acionadas pelo freio de estacionamento, que é o freio de mão também. E aí, em relação ao freio traseiro, a única questão que vocês podem encontrar na prova e que realmente é importante gravar é a seguinte: o freio de estacionamento, que é o freio de mão, aciona os freios de quais rodas? Dianteiras, traseiras ou nas 4 rodas? O freio de mão, o freio de estacionamento, ele só aciona os freios traseiros. E aí é a montagem do freio a tambor. Não cai nada sobre isso na prova, mas eu coloquei aí só para vocês darem uma olhada como que o freio traseiro é montado do veículo. O freio da frente é o freio a disco. Então o freio a disco é instalado nas rodas da frente. Quando o pedal do freio é acionado, o disco é comprimido pelas pastilhas. Normalmente, o sistema de freio a disco é somente nas rodas dianteiras. Alguns veículos têm freio a disco nas 4 rodas, mas não é comum. O mais comum é a gente encontrar o disco só nas rodas da frente. A gente lembra que o funcionamento do freio do carro, ele é uma espécie, ele é parecido com o freio da bicicleta. Tu tem ali a roda e as borrachinhas em volta, que quando você aciona o freio, elas fecham e seguram a roda. É a mesma coisa que acontece com o disco e com as pastilhas. Essas são as pastilhas e a função delas é comprimir o disco. Quando o pedal do freio é acionado, as pastilhas são empurradas contra o disco pela pinça de freio, fazendo as rodas pararem. E essa é a pinça de freio. Tem a função de comprimir as pastilhas contra o disco. E aí é o freio montado. Tu tem ali o disco, você tem a pinça e você tem por dentro ali as pastilhas de freio. A gente tem o ABS, que é muito importante para a prova. O ABS tem aquele nome lá. Vocês estão lendo aí, vocês são alfabetizados, vocês vão conseguir ler. O ABS em português significa Sistema Antibloqueio. Tem a função de evitar o travamento das rodas nas freadas bruscas. Aumenta demais a segurança nas frenagens. Então, em relação à prova, o que vocês precisam gravar é que o ABS tem a função de evitar o travamento das rodas. E essa é a luz do sistema de freios. Indicar a função dessa luz é indicar alguma irregularidade no sistema de freios. Além de indicar o acionamento do freio de estacionamento, que é o freio de mão, indica outras irregularidades no sistema de freios, como a falta de óleo ou mau funcionamento da bomba de óleo. Então, muitos motoristas relacionam essa luz apenas ao freio de mão, só que não é. Se você está com o carro ligado, o freio de mão totalmente liberado, solto, e num dado momento essa luz começa a acender, pare o carro imediatamente, porque o veículo pode ficar sem freio. Vamos agora para as questões da prova do Detran. Trafegando com o veículo, percebe-se que ao dobrar uma esquina, o volante não retorna sem auxílio para a posição de linha reta. Nesse mesmo veículo, quando o freio é acionado, o volante puxa para um dos lados. Isso indica que uma das molas dianteiras está quebrada, um dos amortecedores dianteiros está vazando, a pinça de freio está travada,
o veículo está desalinhado. Uma dica que pode te ajudar muito na hora da prova. Toda questão que disser que o volante está puxando para o lado, a resposta é sempre falta de alinhamento do veículo. Então, o veículo está desalinhado. Se você tiver dúvida se a questão fala sobre alinhamento ou não, lembra disso. Se a pergunta não disser que a direção está puxando para o lado, não é alinhamento. Não tem nenhuma questão na prova que fale sobre alinhamento que não diga que a direção está puxando para o lado. Lembra dessa dica. Próxima questão. O sistema cuja finalidade é compensar as irregularidades do terreno e diminuir as trepidações ocasionadas pelo deslocamento do veículo chama-se elétrico, chassi, suspensão e transmissão. O sistema que compensa as irregularidades do terreno é o sistema de suspensão, alternativa C. Dá um pause aí no vídeo, vai respondendo as questões e no final coloquem aí nos comentários quantas questões vocês acertaram. Próxima questão. Em veículos equipados com estepe diferente dos pneus de rodagem, recomenda-se não incluí-lo nos rodízios, nem usá-lo em distâncias superiores a 100 km, 200 km, 1000 km ou 500 quilômetros. Eu coloquei aí uma foto para a gente ver sobre o que eles estão falando. Estepe diferente é quando o estepe é bem fininho, que nesse pneu aí. Os veículos mais novos, alguns deles estão vindo com estepe dessa maneira. Então, se a gente estiver utilizando no veículo esse tipo de estepe, a gente não pode percorrer uma distância superior a 100 km. Lembrando que a questão está dizendo não incluí-lo nos rodízios. O rodízio dos pneus é a gente trocar as posições, tirar os pneus da frente, passar para trás, tirar os de trás e passar para frente. Inclusive, há uma questão na prova, é bom a gente lembrar disso, que eles perguntam de quanto em quanto tempo a gente deve fazer o rodízio dos pneus, e aí a gente deve fazer a cada 10.000 quilômetros. Próxima pergunta. A manutenção preventiva faz parte da direção segura. Sendo assim, os amortecedores e molas em mau estado podem acarretar, entre outros, o aumento do ruído externo, não comprometendo a segurança, o travamento das rodas, o travamento do sistema de arrefecimento, o capotamento do veículo em curvas. Então, problemas nos amortecedores e molas podem acarretar o capotamento do veículo em curvas. Próxima questão. Equipando seu carro com pneus mais largos do que os originais, o condutor terá um veículo mais veloz na reta, que suporta melhor o fenômeno da aquaplanagem, menos econômico ou com menor estabilidade. Veículos com pneus mais largos do que os originais, o condutor terá um veículo menos econômico, alternativa C, porque o veículo ficará mais pesado, consequentemente fará mais força para andar, fazendo mais força, consome mais combustível. Próxima questão. Quando há desgaste na suspensão e nos amortecedores do veículo, poderão comprometer o travamento da direção, principalmente em frenagens e curvas. Haverá redução excessiva das dimensões dos pneus, reduzindo o nível de óleo do freio. Poderá ocorrer esvaziamento da água do radiador, fundindo o motor. Eu falei fundindo, hein? Poderão causar perda de controle do veículo, principalmente em frenagens e curvas. A gente acabou de ver uma questão sobre os amortecedores, que durante uma curva o veículo pode capotar. Então a resposta certa é a D. Poderão causar perda de controle do veículo, principalmente em frenagens e curvas. Próxima pergunta aí. Os movimentos feitos no volante são transmitidos através de diversas articulações e mecanismos até chegarem ao motor, às rodas dianteiras,
as rodas traseiras, aos amortecedores. Se você lembra aí da parte do sistema de direção, você viu que só tinha um slide, que não tinha muita coisa a dizer, porque essa é a única questão que cai na prova sobre o sistema de direção. Então, os movimentos do volante são transmitidos às rodas dianteiras. Próxima questão. Na falta do freio, o procedimento adequado é reduzir a marcha, puxar o freio de mão, colocar o carro em ponto morto, aumentar a velocidade. Essa é uma questão que também se encaixa na parte de direção defensiva. Na falta do freio, a gente deve reduzir a marcha do veículo, porque aí reduzindo a marcha, o veículo vai reduzindo a velocidade. O nome disso é freio motor. Próxima questão. Ao perceber que o sistema de freios está com problemas, o que devemos fazer? É só dirigir devagar, sempre em baixa velocidade pela direita da pista, deixar para resolver na próxima revisão, para não perder a garantia, procurar imediatamente uma oficina mecânica e solucionar o problema, deixar para resolver depois, quando houver novamente necessidade. Se você perceber o sistema de freios, problema no sistema de freio, é procurar imediatamente uma oficina mecânica e solucionar o problema. Bom, essa foi a última questão. Espero que esse vídeo possa ajudar vocês a fazerem uma boa prova. Espero que vocês se inscrevam no canal, ativem o sininho de notificação, compartilhem esse vídeo com seus amigos, deixem um comentário, deixem um like e tornem-se membros aqui do canal por apenas R$ 4,99 e tenham acesso direto comigo pelo WhatsApp para tirar suas dúvidas até o dia da sua prova. Muito obrigado por ficarem até aqui, um abraço e até o próximo vídeo. Valeu!